Queridos companheiros do Centro Espírita Irmão Clarencio, só temos que agradecer por tudo que recebemos dessa casa e que nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Jesus, a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, aos benfeitores espirituais da nossa casa e ao nosso querido Ministro Clarencio, que nos dá a oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo. O nosso estudo de hoje se refere ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e vai dos itens 1 a 6. Para iniciarmos o nosso estudo, nós vamos ler o item 1 e o item 2, depois realizaremos a nossa prece e logo em seguida faremos o comentário acerca desse estudo que fala, desse capítulo que fala, não se pode servir a Deus e a mamão. No item 1, Jesus fala da salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Está em Lucas, capítulo 16, item 13. O item 2. Então, um jovem aproximou-se de Jesus e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhes respondeu: Por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Pergunta o jovem. Diz-lhes Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: Tenho respeitado todos esses mandamentos, desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus, então, disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 24. Em Lucas, capítulo 18, de 18 a 25. E Marcos, capítulo 10, de 17 a 25. Agora vamos à nossa prece. Querido Mestre Jesus, Deus de infinita bondade e misericórdia, é com profunda gratidão que estamos mais uma vez aqui nesta casa, na casa de Irmão Clarencio, agradecendo pela oportunidade, mas também te pedindo, Jesus, em especial ao nosso querido Ministro Clarencio, aos benfeitores da nossa casa, aos nossos guias espirituais, que nos envolva, nos sustente para mais uma oportunidade de trabalho. Que nós possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para o breve estudo de hoje acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Sendo assim, querido Mestre Jesus, e sobretudo Deus de infinita bondade e misericórdia, te pedimos permissão para iniciarmos mais um estudo na casa de Irmão Clarencio. Que assim seja, graças a Deus.
Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar, companheiros, sobre, como já falamos no início, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E no item 1, Jesus fala da salvação dos ricos. Primeiro vamos esclarecer o que Jesus quer nos dizer sobre salvação. O que ele quer dizer com essa expressão, essa palavra salvação? Ensinamento, esclarecimento, conhecimento. Através do conhecimento, do esclarecimento, do ensinamento que Jesus nos traz à humanidade, nós teremos condição de fazer as melhores escolhas e cada vez mais nos aproximarmos da perfeição e, consequentemente, nos aproximarmos de Deus. Então, Jesus fala no item 1, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará, ou seja, sentirá aversão a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir, não podeis trabalhar, não podeis defender um pensamento, uma ideia, a Deus e a Mamon. A Deus segundo as leis de Deus. E a Mamon, aqui no rodapézinho do nosso Evangelho, o autor esclarece que Mamon era o Deus, entre o povo sírio, era conhecido como, era venerado como o Deus das riquezas, dos bens materiais, né, das fortunas. E entre os hebreus, era, literalmente, a palavra Mamon significava dinheiro. Então, significa que não podemos viver simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, fascinados, ou seja, apaixonados. E a paixão é da matéria. E Jesus veio com a finalidade, com seu principal objetivo, de nos ensinar, nos esclarecer com relação ao espírito imortal, a imortalidade da alma. Então, não podemos viver simultaneamente fascinados pelas coisas materiais e comprometidos com a salvação do espírito, pois é impossível conciliar, aliar dois princípios tão opostos, tão antagônicos entre si. Quando Jesus fala Mamon, se expressa com a palavra Mamon, se refere a tudo que nos prende à matéria e nos impede de evoluir como espíritos imortais, progredir como espíritos imortais. O objetivo de Jesus é esclarecer sobre a verdadeira função que tem os bens materiais, a verdadeira função da riqueza, do dinheiro, dos valores, que e ele ressalta, né, que não são um fim em si mesmo. A riqueza não traz um fim em si mesma, mas ela é um meio que Deus concede para que os utilizemos em benefício do próximo. Na verdade, ela é um meio para que nós possamos evoluir. E ele ainda diz mais, para que os utilizemos em benefício do próximo. E, consequentemente, quando utilizamos em benefício do próximo, utilizamos em benefício de nós mesmos. O emprego que lhe damos é o que o toma. O emprego que damos às riquezas, aos bens materiais, é o que torna um empecilho, uma dificuldade ou poderoso auxílio para o nosso progresso espiritual. Vai depender, como a gente fala, né, o dinheiro é neutro. Vai depender do que a gente... As riquezas, os bens materiais,
são neutros. Vai depender do que a gente faz, do que a gente pode se utilizar deles. Na lição 142 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, lição 142, que tem o título de Um Só Senhor, do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel nos fala como o reino, eu tirei só um pequeno textozinho, né? Que ela é muito maior, essa lição, essa mensagem. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo. Há um só tempo, Emmanuel nos fala. O vício e o dever não se alinham na marcha diária, na marcha do nosso dia a dia, da nossa vida como espíritos imortais. Aí, ainda encarnado no planeta de provas e expiações, né? No item 2, nós temos Jesus nos dá o exemplo do jovem que era muito rico. Então ele fala, então o jovem aproximou-se de Jesus e falou para ele, bom mestre, o que posso fazer para adquirir a vida eterna? Aí Jesus já falou logo, né? Já respondeu, por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Aí ele pergunta, que mandamentos são esses? Pergunta o jovem. Aí Jesus fala, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho. Os mandamentos trazidos por Moisés, enviados, né, por Jesus, por Deus, desculpa. Não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele fala para Jesus, mas eu já cumpro esses mandamentos. Aí Jesus fala para ele, já cumpre os mandamentos, o que falta ainda? Ele pergunta. Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, se tu queres se aproximar de Deus, queres chegar à perfeição, como? Porque Jesus falava ao espírito, não à matéria. Se você quer ser um espírito perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas só que o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste. Jesus sabia que a dificuldade, o empecilho que o impedia de progredir, de evoluir na vida espiritual, eram as suas riquezas, seus bens materiais. Não a riqueza em si, mas o apego que o jovem tinha pelas riquezas, pelos bens materiais. Porque Jesus não nos fala para nos despojarmos das riquezas, ou seja, não nos privarmos das riquezas, dos bens materiais. Ele nos alerta, ele nos esclarece para que possamos atingir, para que possamos ser salvos, para que possamos chegar à perfeição. Ele nos esclarece que nós não devemos nos apegar aos bens materiais. Não devemos cultivar as paixões da matéria. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o apego aos bens materiais. Então, o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus, então, disse aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus, por conta do apego, né? Por conta das paixões. Eu vos digo ainda uma vez, é mais fácil um camelo. Aqui a gente sabe que tem significados, né? Camelo aqui tinha duplo significado. No caso aqui, um cabo, né? Seria um cabo. Entrar no buraco de uma agulha, do que um rico
Como Jesus fala aqui, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E no item 3, Jesus fala do preservar-se da avareza. O que ele quer nos dizer com preservar-se da avareza? Aí ele narra para a gente outra experiência. Então o homem falou do meio da multidão. Jesus reunia o povo, à sua época, a multidão, né, que era a multidão na sua época, para trazer os ensinamentos, para trazer os seus esclarecimentos, os seus conhecimentos acerca da vida espiritual. Nós, humanidade, à época, que não tínhamos o sentido para entender as verdades sobre a vida espiritual trazidas por Jesus. Então o homem falou do meio da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Aí Jesus ainda fala para ele: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende cuidado de vos preservar de toda avareza. Ou seja, livrar-se da avareza, de toda avareza, porque em qualquer abundância em que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Preservar-se de toda avareza, livrar-se, evitar-se, resguardar do apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, aos bens materiais. A fortuna, ainda falando do jovem, né, do item 2, constituía para esse jovem um empecilho, uma dificuldade para o seu progresso espiritual, para a sua evolução espiritual. Jesus nos ensina o desapego dos bens materiais, mostrando-nos que nada na vida é mais importante que a busca das coisas espirituais, da salvação da vida, como ele falou aqui da salvação do item da salvação dos ricos, da salvação da verdadeira vida, porque foi o principal objetivo da encarnação de Jesus aqui no nosso planeta. Trazer esses conhecimentos, trazer esses ensinamentos, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Os bens materiais são concessões, consentimentos, permissões passageiras que Deus nos permite, a fim de que os administremos em favor do próximo. A fortuna do jovem utilizada em proveito próprio aprisionavam, né, e impediam de praticar a caridade. Como eu já falei, a verdadeira riqueza é do espírito, e Jesus nos ensinava a despojar. Não, ele não queria que a gente se privasse do dinheiro, das riquezas, não. Ele só nos alerta ao desapego. Aí a gente lembra quando Jesus fala da perfeição aqui, chegar, quando ele esclarece ao jovem rico, se tu queres ser perfeito como espírito imortal, vai e vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. A gente lembra lá da questão 132 do Livro dos Espíritos, a famosa questão, né, 132, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, é sofrer as consequências dos erros do passado, do pretérito. Para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição,
para viverem essas experiências, ou seja, a expiação, as provas, né? Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, todas as mudanças da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, cada um fazendo a sua parte, cada um vivenciando as suas experiências, as suas expiações e, com isso, fazendo com que o planeta chegue à regeneração, evolua. Cada um fazendo a sua evolução espiritual faz com que o planeta progrida e consiga chegar à sua regeneração, ou seja, passe de provas e expiações a um planeta de regeneração. Assim como quando Jesus encarnou no nosso planeta tinha uma evolução espiritual de planeta primitivo, ele passa a planeta de provas e expiações com a chegada, com os ensinamentos, com os conhecimentos, com as vibrações, as ideias, os pensamentos do nosso querido Mestre Jesus, com seus esclarecimentos. Quando a gente fala, e essa oportunidade de evoluir espiritualmente nos é dada através da misericórdia de Deus, da misericórdia divina, através da oportunidade da reencarnação. Aí é que no livro Inspirações do Amor Único de Deus, no volume 1, na lição 10, o nosso querido Antônio de Aquino nos traz uma mensagem aqui na página 59. Reencarnação, divino projeto de luz, que ele inicia com uma pergunta do Livro dos Espíritos. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra, no nosso planeta Terra, no nosso orbe? Resposta: não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, as das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, pergunta 172. Aí, Antônio de Aquino nos fala aqui, eu separei alguns trechinhos, né, por conta do tempo que a gente tem, do pouco tempo, né, para o comentário. Vejamos no retorno à vida corporal uma das maiores bênçãos que Deus oferece ao espírito humano. Cada vez que a mente ou o espírito se encaminha numa determinada direção, o faz com o objetivo próprio, determinado, querendo alcançar alguma coisa que lhe faculte o progresso, a evolução espiritual. Como espírito, o homem não poderá viver certas experiências que somente a vida na matéria favorece, tais como determinadas paixões. Algumas das paixões humanas, apenas através da matéria, se podem experimentar como certas realidades morais. Tomemos, por exemplo, a posse do ouro. Aqui a gente pode entender como do dinheiro, né, das riquezas, o domínio de nações, o domínio de propriedades, a posse das propriedades, né, dos bens materiais. Somente na matéria podem-se alcançar tais objetivos. Por isso, Deus, em sua infinita sabedoria e promovendo o progresso de todos nós, espíritos a caminho da perfeição, nos faz voltar à carne. Com esta explicação, podemos melhor compreender o porquê da reencarnação. A internação na carne é uma providência de Deus para que, como espíritos,
passemos determinados níveis de provações. Agora vamos ao item 4, que Jesus em casa de Zaqueu. Aí Jesus nos dá o exemplo de Zaqueu, que nós fomos, através de uma mensagem aqui do nosso querido Humberto de Campos, através de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, do livro Boa Nova, lá no capítulo 23, na página 149, essa mensagem tem o título de O Servo Bom. E Humberto de Campos nos fala assim: na época de Jesus, quando a Palestina era dominada pelo Império Romano, existiam entre as várias classes a dos publicanos, que eram os cobradores de impostos e de taxas. Eles eram cobradores de impostos e eles eram encarregados também, nos fala o Evangelho, nos fala a história, né? Que eram encarregados de rendas também, que eram meias duvidosas, né? E também não eram assim, não era aceito pelos judeus, pelos hebreus. Publicanos, que eram cobradores de impostos e de taxas. Entre os publicanos havia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, que era o chefe dos publicanos em Jericó. Normalmente eles eram desprezados pelos hebreus, né? Os cobradores de impostos. Zaqueu procurava empregar o dinheiro de modo que representasse benefícios para todos e organizava serviços de criação de animais e de cultivo permanente de terra. O Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19, itens de 1 a 10, relata que, tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade quando Zaqueu quis vê-lo. Contudo, por ser de baixa estatura, ele era baixinho, né? Subiu a um pé de sicômoro. Sicômoro era uma árvore, era uma figueira, né? Para ver o mestre, porquanto Jesus tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus se dirigiu o olhar para o alto, e vendo, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso, com alegria. Diante de Jesus, Zaqueu se prontificou a dar metade de seus bens aos pobres, e se porventura tivesse causado dano a alguém, no que fosse, indenizaria o prejudicado com 4 tantos. A lei exigia um montante mais um quinto. Ao que Jesus disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. E nós também lembramos aqui do 30º Encontro Espírita que aconteceu na nossa casa no ano passado, em setembro do ano passado, né, em 2019, que as nossas companheiras do Leão Denis nos trouxeram essas informações através do livro 13º Apóstolo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes, por José Damas Martins, que está na apostila desse encontro, do Encontro Espírita sobre a Vida e Obra de Dr. Bezerra de Menezes. Sempre servindo ao Cristo através do amparo aos semelhantes, desde o momento de seu encontro com o Mestre, quando era Zaqueu, o cobrador de impostos, Zaqueu passa a viver com simplicidade longe do ambiente luxuoso onde vivia, quando encontrou Jesus.
adotando o nome de Matias, atua como verdadeiro missionário do Cristo na Casa do Caminho, fundada por Pedro e Tiago em Jerusalém. Zaqueu renunciou a tudo que pôde dispensar, tornando-se um apóstolo, tal como Pedro e Paulo de Tarso, vivendo a mensagem de Jesus com toda a sinceridade da alma generosa e fraternal. E nós temos a informação que o nosso querido Zaqueu hoje nos chega como Dr. Bezerra de Menezes. Passou pelas suas expiações, pelas suas experiências, pelas suas provas, e hoje é o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes. Então, agora, meus amigos, muito obrigado pela oportunidade que tivemos do nosso breve estudo, e vamos à nossa prece. Querido Mestre Jesus, Deus de infinita bondade e misericórdia, queridos benfeitores espirituais da nossa casa, do Centro Espírita Irmão Clarencio, e em especial nosso querido ministro Clarencio, nosso patrono que nos dá força, nos dá coragem, nos sustenta nas nossas dificuldades físicas e espirituais. Muito obrigado por mais uma oportunidade nesta casa. Te pedimos, querido Mestre Jesus, ainda, nos dá força, amplia, aumenta a nossa fé, a nossa determinação, para que possamos passar pelas nossas expiações, pelas nossas provas, com coragem, com dignidade. Ainda te pedimos, Jesus, pela nossa casa de Irmão Clarencio, que a nossa obra transcorra em paz e segurança. Ainda te pedimos, Jesus, pelos nossos governantes, pelos governantes de todas as nações do planeta, que eles possam trabalhar em prol de toda a humanidade, especialmente nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando. Que possamos, então, pedir permissão ao nosso querido Mestre Jesus e, sobretudo, a Deus de infinita bondade e misericórdia, para encerrarmos um breve estudo na casa de Irmão Clarencio, no Centro Espírita Irmão Clarencio. Que assim seja, e graças a Deus.